Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje, dia 15 de março de 2026, 11 horas, horário de Brasília. A Ucrânia rompe linhas e liberta territórios. Nesse vídeo nós vamos detalhar a nova fase da ofensiva terrestre ucraniana, que está expulsando os invasores russos de pontos vitais de Kupiansk a Uliápoli, ou seja, do nordeste, porque Kupiansk fica em Kharkiv, a Uliápoli lá no sul, passando também pelo leste, né, na região de Donbass, onde combates violentos continuam acontecendo. As tropas ucranianas retomam subestações de energia e também localidades, vilas estratégicas, enquanto regimentos de tanques russos são completamente desintegrados. É o que está acontecendo, eles estão perdendo nos seus avanços, nas colunas, praticamente a totalidade dos seus blindados. Poucos têm conseguido escapar. E quero também falar sobre a libertação da região de Dnipropetrovsk, que se tornou uma realidade próxima. Apenas vou fazer algumas citações importantes, que já falamos bastante aí, né, essa semana sobre a limpeza que foi feita em Dnipropetrovsk. E o comando ucraniano planeja os próximos passos desta vitória, como que a gente vê isso. Inscreva-se, aqui você vê a verdade, não deixe passar nada, aqui você não vê fake news. É um prazer ter você que não é inscrito, que se inscreva no canal. Deixe o like, peço a todos também que estão assistindo, compartilhe também para fortalecer a verdade no universo. Obrigado, conto com vocês. O cenário na linha de frente mudou, e mudou drasticamente. Nas últimas horas, mudou também. Ele vive mudando, está em mutação, e a Ucrânia já há um tempo assumiu a prevalência no teatro de operações. É a Ucrânia que está comandando o teatro de operações, porque as iniciativas são dela na sua maioria. As iniciativas da Rússia existem também, mas são as já conhecidas que não têm assustado a Ucrânia, as formações de carne moída, ou seja, de carne de canhão, onde buchas humanas buchas de canhão, fazem parte russos, né, idiotitizados que entram nesse moedor de carne. As Forças Armadas da Ucrânia consolidaram avanços significativos em setores que antes eram considerados impasses táticos. Relatórios do Instituto para o Estudo da Guerra, o ISW, confirmam que a atividade ucraniana em Kupiansk, que a atividade ucraniana em Alexandriivka, Uliápoli, está forçando o recuo das unidades da Rússia. Em Kupiansk, especificamente ao norte de Kyivsharyuka, tropas ucranianas tomaram uma subestação de energia vital, garantindo não apenas uma vantagem tática, mas o controle sobre a infraestrutura da região. Na realidade, esse desenvolvimento está levando ao colapso russo no teatro de operações. A pressão é tão intensa que o comando militar russo foi obrigado a deslocar elementos do 1º Regimento de Fuzileiros Motorizados da Rússia, que estava estava na região de Volchansk, que é uma cidade ucraniana em Kharkiv, que fica entre 5 a 10 quilômetros da linha de fronteira. E também no outro setor, já lá no leste, em Alexandriivka, a situação para os russos ainda é pior. Imagens tiradas por satélite, que o Estado-Maior da Ucrânia teve acesso, ou ele encomenda, né, pelaquela empresa Max, mostram a retomada do assentamento de Novogrigorovka. Segundo o coronel Vladislav Voloshin, porta-voz das Forças de Defesa do Sul, o 6º Regimento de Tanques da Divisão número 90 da Rússia foi tão degradado pelos combates que perdeu a sua capacidade operacional. São tanques transformados em sucata e tripulações em massa,
Ou seja, não está sobrando tanque para os russos, eles já têm uma quantidade pequena e muitos desses combates à defesa da Ucrânia também é feita por tanques, mas nota-se que a maioria dos tanques são da Ucrânia e não mais a da Rússia, como no início dessa segunda fase da operação na guerra. Mas também, né, vocês sabem que o número de tanques de guerra, o número de blindados de transporte de tropas é muito grande, né? Somando os dois, ele dá perto de 35 mil aproximadamente blindados que a Rússia perdeu. É um prejuízo enorme, é um prejuízo de milhões, talvez trilhões, se tiver que refazer tudo isso de novo, né? Então eles perderam a capacidade operacional e virou sucata. Eles têm uma sucata boa lá para isso, mas não leva a lugar nenhum combater com sucata. O que eu acho, agora fazendo um parênteses, na minha opinião, a Ucrânia vai ser um grande país para comprar sucata, talvez em boas condições, porque o que tem lá de né, entulhos desse negócio todo, de aço, vai estar cheio lá. Só que vai ter que chegar lá, colocar no navio, se for o caso de trazer para o Brasil, né? E vamos falar também sobre os combates em Uliáipole e limpeza das áreas ali na região. O Uliáipole fica ao sul, fica em Zaporizhia, né? Isso vocês já sabem, não quero ser muito repetitivo. A gente tem falado muito sobre Uliáipole, mas a infantaria ucraniana, elas têm realizado operações de limpeza casa a casa nas vilas da região ali. E eles confirmam que soldados ucranianos estão expulsando os remanescentes russos nas casas, inclusive nas vilas em volta, não apenas em Uliápole. E não, eles estão expulsando ou estão prendendo, né? Então são essas duas coisas. Na realidade, tem muitos russos que, depois que eles são feitos prisioneiros, eles dizem, eles não sabiam, eles não viram a unidade deles retraindo, porque na hora da confusão, do caos, então eles viram ucranianos, eles se esconderam. E depois, agora que começou, já estão fazendo a limpeza, procurando se há vestígios de russos na região, eles estão se entregando porque ficaram sem munição. Quer dizer, tem munição, mas muito pouca. Então, se opuserem resistência, vão ter um triste fim. Então, eles optaram para viver, para se entregar. Essa é a estratégia de muitas unidades unidades, inclusive, né? Não é 5, 6, 10 homens, 30 homens se entregando numa pancada, 50 homens, está acontecendo isso bastante lá no sul, ou seja, eles ficaram para trás, foram abandonados pela força principal do exército russo naquela região. Embora blogueiros militares russos tentem pintar um cenário de resistência que a Rússia está fazendo, a realidade é que as forças ucranianas estão retomando as instalações ocupadas pela Rússia, sistematicamente, todos os dias. Ataques russos em direção a Varvarilka e Mirne foram repelidos, resultando em contraofensivas imediatas que empurraram a linha de contato para mais perto das fronteiras originais. E isso eles se preocupam, eles queriam avançar, queriam pegar mais território, estão naquela região ali, sendo empurrados de volta para a Ucrânia. Para a Ucrânia não, para a Rússia, né? Da Ucrânia para a Rússia. No eixo Konstantinivka e Druzhkivka, que fica no leste da Ucrânia, a Ucrânia realiza operações localizadas para retificar suas linhas defensivas e manter a pressão constante sobre os russos, impedindo qualquer organização russa que eles se concentrem ou façam qualquer alguma coisa que possam vir atacar a Ucrânia, ou seja, as tropas ucranianas estão fazendo uma pressão ali naquela região, identificando concentrações para desmontar, demolir, destruir essas concentrações. Em entrevista recente, o chefe do Estado-Maior ucraniano e chefe da seção operacional, o Major-General Alexander Komarenko, trouxe uma notícia que ecoa para todo o fronte. Como resultado dessas operações contínuas, quase todo o território da região de Dnipropetrovsk já foi declarado livre da Operação Moscovita. O comandante em chefe, Alexander Sirski, destacou que esta fase da ofensiva não foca apenas na reconquista de solo, mas na destruição sistemática da capacidade de combate dos russos. A coordenação entre a artilharia, infantaria mecanizada, a inteligência está se permitindo que a Ucrânia dite o ritmo da guerra, forçando a Rússia a uma postura reativa.
e desesperada. É isso mais que eles estão fazendo. Deixaram de fazer ofensivas nessas principais localidades que vão do nordeste da Ucrânia até o sul da Ucrânia, é o que está acontecendo. E o avanço ucraniano, para concluir, demonstra que a resiliência russa está chegando ao limite, com regimentos inteiros de tanques sendo eliminados e regiões estratégicas como Dnipropetrovsk sendo limpas dos russos. Então, em uma iniciativa que está firmemente nas mãos controlada por Kiev. A retomada de subestações e centros logísticos garante que a Ucrânia tenha o suporte necessário para continuar empurrando as forças do mal para fora de seu território soberano. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.